nós vamos, através de uma história, lá do livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, um livro muito importante para o nosso tempo, e nós vamos entrar numa história de uma cidade e de uma igreja nessa cidade, Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito próspera, porque ela ficava numa península onde havia muito comércio, e ali também passavam muitas pessoas que faziam esse comércio. Ela também era próspera, porque ali havia um tecido muito famoso em toda a Ásia, conhecido como lã negra, e eles faziam não somente roupas, mas faziam tapetes, e muitos que passavam por ali compravam daquela indústria. Mas não somente por causa disso também, mas ela é um centro de muito estudo. Havia ali uma faculdade, talvez fosse assim a Harvard da medicina naquela época, e elas tinham um colírio. Eles fabricavam e vendiam um colírio que era conhecido por todo aquele mundo ali da Ásia Menor. E por causa disso, eles tinham muito poder de riqueza, de recursos. Então, para você ter uma ideia, houve um terremoto na Ásia, e muitas cidades pediram ajuda a Roma. Tipo assim, sabe o que aconteceu, que é essa tragédia em Porto Alegre? Então, o governo federal tinha que ajudar a Porto Alegre, ou tem que ajudar, né? Porque a economia, aquela situação ali ficou muito ruim. Para vocês terem uma ideia do poder econômico daquela cidade, enquanto muitas cidades pediram ajuda por causa do terremoto, que também atingiu Laodiceia, aquela cidade disse assim ao governo federal, ao Império Romano, eles disseram assim: fica tranquilo, aqui você não precisa mandar ajuda não, manda para outras cidades mais necessitadas, aqui a gente não precisa de ajuda do Império. Uau! E você pode falar, você queria morar nessa cidade, né? Porque uma cidade próspera, quem mora ali também é próspero. Agora você imagina a igreja que está nessa cidade, está acompanhando a história aí? Então, a igreja nessa cidade, ela era uma igreja próspera também. Ela é uma igreja próspera. Aliás, George Ladd, que é um comentarista do Novo Testamento, ele diz que as pessoas que eram influentes na sociedade provavelmente faziam parte da igreja de Laodiceia. Então, essa igreja também era uma igreja próspera, rica, bem orientada, bem informada, com um bom estudo teológico. Então, lá, né, pregava pregadores com bastante conhecimento teológico. Lá tinham bandas tão boas quanto essas aqui para fazer o louvor, né, o momento da adoração. Eles estavam dizendo assim: está tudo bem. Por quê? Porque vivemos numa cidade abençoada por Deus. Aqui tem riqueza, aqui tem conhecimento, aqui tem saúde, tem medicina, aqui tem prosperidade, aqui tem indústrias. E a igreja ia mais ou menos na mesma vibe. Aqui a gente tem tudo, a gente tem a prosperidade que tem na cidade, e aqui também na igreja nós temos tudo o que precisamos. Eles deviam ter lá um super telão de LED, Wi-Fi à disposição de todo mundo. Não, acho que isso não, né? Naquela época não tinha, mas eles tinham tudo do que era mais próspero ali. Muito bem. Se você me acompanhar nessa história, você vai perceber por que o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, e que ali no Apocalipse é chamado, olha o que o Espírito de Jesus está dizendo ao seu corpo, à sua igreja. Ele escreveu uma carta à igreja de Laodiceia. E o que era essa carta? Afinal de contas, o que nos conta essa história
de uma carta à igreja em Laodiceia nos conta e que tem a ver conosco. Talvez você não vai se identificar com tudo, mas preste bastante atenção e veja o que Jesus quer falar com a igreja de hoje. O que Jesus teria a falar conosco através desta igreja? Bom, agora nós vamos lá para o tema. É uma frase meio complicada e talvez você que passou por algum problema digestivo esses dias vai falar, não, nem fala nesse tema. Porque apesar de falarmos sobre avivamento, o tema mais específico para esta manhã será: crente morno dá náuseas. Crente morno dá náuseas. Apocalipse, no capítulo 3, dos versículos 14 a 22. Crente morno dá náuseas. Por que será que essa história mostra que crente morno dá náuseas? Você vai descobrir. Acompanha aqui que você vai descobrir por que é que crente morno dá náuseas. Nesta carta que nós vamos começar a ler agora, há 3 advertências. 3 advertências, e a gente vai descobrir através de uma história quais são essas 3 advertências. Então vamos lá. A primeira advertência é: cuidado com a indiferença. Primeira advertência: cuidado com a indiferença. Veja lá o versículo 15 do capítulo 3. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Nem frio nem quente. O que será que Jesus está querendo falar com aquela igreja? Então, só para você entender um pouco mais do contexto, tinha ali perto de Laodiceia uma cidade que era considerada uma colônia de férias de águas termais. Quando eu falo de águas termais, no Brasil você lembra de que cidade? Tem alguma cidade que você lembra? Caldas Novas. É isso aí, também pensei nessa. Caldas Novas. Então o pessoal, como tinha grana, quando eles iam fazer o turismo, eles iam para essa cidade, Hierápolis, que era pertinho da cidade de Laodiceia. Eles iriam para lá e eles passavam alguns dias lá, e eles acreditavam que as águas quentes tinham poder terapêutico. Algumas doenças eram curadas ali. E é bem verdade que águas quentes, elas podem, no mínimo, melhorar o seu estresse, né? Não é verdade? Quando você entra naquela água quente, já tomou banho de furô lá em Caldas Novas, tinha uns furôs, você sai até meio mole de lá de dentro do furô, né? Então, aí você ela tem pelo menos esse poder, e há outras coisas que acontecem com a água quente. Essa cidade de Hierápolis, ela fornecia água para a cidade de Laodiceia. Por quê? Laodiceia não tinha nenhuma fonte de água. E por ali, na cidade, não passava nenhum rio, nenhum riacho. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram fontes de Hierápolis, e eles eram tão bons de grana, que eles fizeram um encanamento que saía direto na cidade de Laodiceia. Só que é o seguinte: se você tivesse muita sede, e você fosse buscar naqueles canos que vêm direto lá da cidade de Hierápolis, quando você pegava o copo e tomava, a água estava quente? Não, ela estava morna, porque já passou por tantos os lugares, que ele chegava, e aí a pessoa tomava aquela água, cara, água aqui, rapaz, não era nem quente e nem fria, porque ali perto também tinha uma cidade que tinha águas muito frias, e eles também acreditavam que na água muito fria também tinha poder terapêutico. Isso já é mais fácil de a gente entender hoje, porque quando você tem uma torção, quando você tem um batido, o que o seu fisioterapeuta fala para você pôr? Gelo. Então, olha, você está
está acompanhando? Está comigo na história? Perceba só, água quente, terapêutica, água fria, terapêutica, e a água morna, náusea. O Espírito de Jesus falando com aquela igreja, o Espírito não faz elogios como em outras cartas tem. Por exemplo, primeira carta às igrejas da Ásia é a carta de Éfeso. Então ele começa lá elogiando a igreja, que a igreja é uma igreja que resiste às falsas doutrinas, ela é uma igreja que se importa com o social, tem responsabilidade social, e faz um monte de elogio. Mas chega uma parte que diz à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Uau! Aí então, nessa igreja, eu acho que eles ficam esperando. O que Jesus vai elogiar, gente? Elogio. Zero. Mas se você olhar a carta, ele não diz que eles estão pregando heresia. Ela não diz também que eles não fazem obra social. Ele não diz nada. Ele não fala nenhuma coisa para cá e nenhuma coisa para lá. Sabe o que eles estão falando? O que essa carta está dizendo? Olha, vocês são assim, tipo, indiferentes. Indiferentes. Vocês parecem que são aquelas pessoas que nem dizem, eu odeio. Mas vocês também não são aquelas pessoas que dizem, eu amo fervorosamente. Eu sou apaixonado por isso. O indiferente é difícil, não é? Não é? Ei, mulheres, quantos de vocês se casariam com alguém que prometesse 50% de fidelidade? É a famosa fidelidade meia boca. Você se casaria? Quantos de vocês fariam um negócio com alguém que diz, ó, assinei esse contrato, mas eu vou cumprir assim 50%, 60% desse contrato. Mas você acabou de assinar o contrato, você está falando isso, que você tem que falar direito aqui. É aquela coisa assim, que fica no meio. Você gostaria de viver num país mais ou menos justo? Aí você fala assim, pastor, mas nem tudo é perfeito. Uma justiça mais ou menos, tá bom, tá bom. Tá bom desde que esse 50% de injustiça não aconteça com você. Porque a hora que acontecer com você, você vai, cadê a justiça desse país? Indiferença. Você acha que se você se encontrar com uma pessoa que você ama, seja um amigo, seja sua esposa, seu esposo, seu filho, e você passasse por ele e não dissesse para ele, vem cá que eu quero te correr, como é que você faz isso, e brigasse com ele, e ele parasse, por que tudo isso, né? Ou seria pior se você passasse por essa pessoa e simplesmente não mostrasse sentimento nenhum. Sentimento nenhum. Indiferente. Alguns poetas já disseram que o oposto ao amor não é o ódio, mas a indiferença. Porque o ódio às vezes manifesta que você está se importunando com a presença e com a ação de alguém. A indiferença expressa que aquela pessoa não existe na sua vida. Indiferença. Jesus está falando sobre a indiferença. E sabe o que a indiferença produziu? Ou da onde veio essa indiferença? Veio talvez justamente porque aquela igreja, e aqui vem a segunda advertência, ela se considerava autossuficiente. Sabe autossuficiente? Pera lá, nós temos grana, mano. A gente tem dinheiro aqui, para fazer o que a gente faz a viagem, a gente vai para aquela colônia de águas quentes, a gente vai para aquela cidade que tem água fria, a gente pode viajar. O que você está precisando? Está precisando de alguma grana? A gente tem grana. Deus está nos abençoando porque nós somos prósperos. Esse é o sinal da bênção de Deus. Na minha vida eu tenho prosperidade. Ok.
eles eram autossuficientes porque eles falaram, ó, olha aqui a faculdade que a gente tem de medicina aqui. Olha o colírio que a gente vende, olha a nossa indústria. E todos nós aqui na igreja fazemos parte dessa sociedade próspera. E a nossa igreja vai muito bem, graças a Deus. Só que o graças a Deus, entre aspas, é só um efeito de linguagem. A igreja de Laodiceia estava enganada por sua prosperidade. Mas veja o que o texto bíblico diz. Como é que é o diagnóstico de Jesus com relação àquela igreja? Acompanhe a história aqui, ó. Assim, porque você... Agora eu vou ler os versículos 16 a 18 do capítulo 3. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Essa era a frase que, se não estava na boca, estava no jeito que eles viviam a vida. Não preciso de nada. Roma teve o terremoto, mas nem de vocês nós precisamos. Nós somos autossuficientes. Não reconhece, porém, que é miserável. Como assim, hein? Opa, essa carta está endereçada errado. Ô João, acho que você ouviu errado, o Espírito Santo aí, essa carta não é para nós não, não tem nenhum miserável aqui não. Mas está falando, você, olha, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. O quê? Nós aqui em Laodiceia, digno de dó de quem? Onde você tirou isso aí? Nós somos dignos de dó de ninguém não. A gente pode. Só que ele continua dizendo, pobre. João, está errado isso aqui, João. Não é para nós. Pobre, quem de nós aqui na igreja é pobre? Que a gente já ajuda e já dá um bom emprego aí, uma boa função em algum lugar aqui, que ele já sai da pobreza. Cego, você está maluco? Não, está errado mesmo essa carta. Nós temos o melhor colírio da região. O cientista aqui descobriu um negócio que nenhum lugar tem. Como é que cego? E que está nu. Ei, pensa bem, eles têm a melhor indústria de tecido do lugar. Quem que está nu aqui? Quem é que está nu? Preste atenção nisso, ninguém pode estar nu aqui. A gente tem a melhor indústria de tecidos da Ásia. Ele está dizendo que eles são miseráveis, pobres, cegos e nus. Agora veja o versículo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Quem diz que o muito conhecimento te vai fazer sábio? Talvez há muita informação e um conhecimento te emburreça diante de Deus. Quem diz que Deus precisa do teu dinheiro, do meu dinheiro, para ele fazer o que ele precisa fazer? Nós podemos estar cheios de grana no bolso, mas sermos pobres diante de Deus. Eu tenho visão para o meu negócio, eu sei de onde eu estou, vou até o ponto B, até o ponto C, até o ponto D, eu enxergo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sei qual é a minha missão, eu tenho planejamento estratégico. Que bom, você deveria ter isso também para a sua vida espiritual, porque sabe qual que é o problema da autossuficiência deles? É que eles confundiam prosperidade material com prosperidade espiritual. Diante de Deus eles eram incultos. Você percebe? Diante de Deus eles eram cegos.
Porque eles não estavam vendo quem realmente eles eram, e o estado que eles estavam, e aquilo acabaria com eles. A autossuficiência nos separa de Deus de tal maneira que vai gerar morte em nós. Porque só a vida para quem depende de Deus. A autossuficiência é um veneno para nossas vidas. E ele está dizendo assim: eu sei que vocês olham para si mesmo, tal. E Jesus está falando, está dando uma solução. Qual é a solução de Jesus? Comprem de mim ouro. Comprem de mim. A gente vai entender melhor isso quando chegarmos no na terceira advertência. Mas nessa história, o que Jesus está dizendo, e você está acompanhando a história, essa narração da palavra de Deus a respeito do estado da cidade de Laodiceia, da igreja que está em Laodiceia, aqui chega a parte da história que ele está dizendo: eu sei o quanto vocês têm materialmente, mas espiritualmente vocês são miseráveis. Vocês têm que entender isso. Vocês ficaram mornos. Não há nada que alguém chegue aqui e indique: está errado isso, está errado aquilo, olha aqui, olha, ali tem, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui, olha lá, essa parte da teologia, essa parte do dinheiro está sendo... Ele não faz advertência nenhuma. Mas o problema daquelas pessoas é que elas eram apáticas diante de Deus. Elas não demonstravam nenhum amor a Deus fervorosamente. A paixão deles já tinha ido embora faz tempo. Nem falava mais em primeiro amor como falaram em Éfeso. Busque pureza, busque sinceridade, visão espiritual. Pureza, sinceridade e visão espiritual. Esse estado de prosperidade material de vocês está acabando com vocês. E vocês estão chamando isso de bênção de Deus. E não é. É a desgraça de vocês. Deus não estava aprovando que eles eram prósperos? Não, estava sim aprovando. Mas só que não pode colocar confiança na prosperidade. A prosperidade financeira pode ser bênção de Deus? Muitas vezes é. Muitas vezes é. Porque Deus dá sabedoria em tudo. Só que a hora que você começa a achar que você... eu que me tornei próspero, olha o que eu tenho, eu não preciso de nada. Aí pronto, você vai se tornar o maior miserável. Busque riquezas espirituais e não materiais. Você fala, como assim? Eu vou te falar. Você tem um bom poder cognitivo e você percebe que se você fizer um concurso X, você vai passar e você vai ganhar mais dinheiro. Você tem um bom poder de influenciar as pessoas. Então você faz aquele curso de marketing, ou você se aperfeiçoa nos cursos de coach que tem por aí, muito bons, e você fala, agora é comigo. É verdade que você fazendo esses cursos, é verdade que você passando, é verdade que você ficou mais rico, mas de quê? Agora vamos fazer outro tipo de comparação. Você tem no plano da sua vida fazer um curso da escola do discípulo? Você tem um plano de ler um livro que vai te dar mais conhecimento espiritual? Você na sua vida tem na sua agenda aumentar um pouco mais o seu tempo de oração para você ficar mais rico diante de Deus na sua comunhão com Ele? Eu não vou falar muito sobre isso, que é o que vem a seguir. Mas você tem mais tempo de ler a Bíblia? Ou você só pensa em como que eu vou sustentar minha casa, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, olha, se eu não fizer isso, eu preciso fazer... E a sua agenda é totalmente tomada por isso. Se a sua agenda determina no que é que você vai ser rico. Você está entendendo, igreja? No que você se aplica, demonstra no que você vai ser mais rico. E para você ser mais rico em Deus, você tem que ir até Ele. Por isso que eu estou falando, compre de mim ouro. E o que Ele está chamando? Vem para cá, ó.
Eu vou te mostrar o que é verdadeiramente ser rico. Ah, eu não estou enxergando. Vem para mim. Eu vou passar um colírio na tua vista que você vai enxergar tudo. E aí você vai ver as coisas como realmente elas são, do ponto de vista do reino de Deus. É a solução de Jesus. Buscar pureza, sinceridade espiritual nele. Você quer ver, Jesus pode estar ficando meio chato para a gente. Só que você tem que acordar para uma coisa. Talvez você esteja sendo muito mais chato para ele e está causando náuseas. Quer ver, você começa a cantar, louvar a Deus e tal. E você começa a falar assim, para essa banda, esse pessoal do Ministro do Louvor, fala demais, canta demais, repete demais, fica parecendo um mantra evangélico, e vai, pô, chega, não dá mais. E aí o pastor começa a pregar e ele começa a tentar explicar as coisas lá, tu fala, esse pastor, tá na hora, tem que entrar no terceiro ponto para acabar, você tem 8 minutos e 28 segundos. Vamos aí. Você está dizendo que eu sou chato, que esse pessoal do louvor é chato, ou você está dizendo que é chato o que você está fazendo? Vamos dizer, eu vou concordar com você. Foi chato esse louvor. Eu vou concordar. Não fica bravo comigo, eu só estou fazendo uma hipótese. Tá? Foi chato o louvor. Legal, foi chato. Essa pregação está que nem uma espada. Por quê? Profunda? Não. Comprida e chata. Ok, tá tudo bem. Vou concordar com você. Vamos dizer. Sei lá, você não gosta do jeito que eu falo, você não gosta do jeito que eu estou fazendo uma narração, sei lá, você não gosta. Ok, concordei com você. Tá bom. Você está dizendo para mim, pastor, não é que louvar a Deus é chato, é que essa equipe é chata. Não é que ouvir a palavra de Deus é chato, você é chato. Concordo com você. Vamos concordar? Tá bom. Você é o bacana, sensacional, tá ok. Como está a sua vida de oração no seu quarto? Você tira tempo para ficar com Jesus lá? Como está a sua leitura bíblica? Você ama a palavra de Deus? Você bebe dali? Ali é fonte, ali é a resposta para o seu dia a dia? Sabe o que você está falando? Eu vou vir, qual que é o culto mais objetivo? Porque a gente usa umas palavras bacanas, né? Qual é o culto mais sucinto que tem na igreja? É esse que eu quero vir. Não, você quer vir no culto que é mais sucinto porque você quer vazar rápido e para fazer outras coisas. Como é que você vai ficar rico da graça de Deus? Como é que você vai ficar rico do conhecimento da palavra? Como é que você vai ficar rico da comunhão em oração se você não pratica? Uau! Você percebe Você percebe o que o Espírito está falando? Aí entra na outra parte, porque quando chega aquele momento da indiferença, da autossuficiência, vai cair no momento em que você vai chegar à apostasia. Alguns estudiosos creem que as cartas à igreja da Ásia em Apocalipse significam períodos que a igreja vai viver. Período que a igreja tinha muito amor, mas vai abandonando o seu primeiro amor. Aí depois vai deixando coisas entrarem na igreja e vai. Só que se isso for verdade, nós estamos na Laodiceia, é o último período antes da volta de Jesus. Vamos dizer que assim seja. Então qual é o pior mal da igreja? A heresia bíblica? Qual é o perigo mais perigoso? Do esfriamento espiritual?
Qual é o período mais perigoso da igreja? Um esquentamento espiritual exagerado que parece espiritismo evangélico? Ou a pior doença da igreja seja a mornidão, o ser morno? Parece que o que as cartas estão dizendo, e quando chega nesse momento, é que o pior é isso. Olha o que o texto diz, ó. E aqui nós estamos falando, tivemos duas advertências, agora temos um chamado, que é uma advertência ao arrependimento. Mas vamos colocar essa advertência como um chamado ao arrependimento. Arrependa-se agora. Jesus corrige aquele que ama. Veja só, versículos 18 a 20. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro fino no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poderem enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Se alguém ouvir a minha voz... Opa, pulei aqui, né? Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A quem o Espírito repreende? Deixa eu ouvir de você. A quem ele repreende? Você está sendo corrigido nesta manhã? Recebe o amor de Deus. Quem só ficar batendo tapinha nas suas costas, talvez ele seja um grande indiferente na sua vida. Tanto faz como tanto fez, para onde você vai, o que vai acontecer com você. Ele está dizendo isso. E o chamado, a correção tem um propósito de dizer: se arrependa antes que seja tarde demais. Essa é a mensagem aqui. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Há muitos anos atrás, isso já ficou bem pior. Era 1990, né? Nós fomos com uma banda de música lá para o Reino Unido, Grã-Bretanha. E eu me lembro que uma vez nós estávamos andando com um missionário na Inglaterra. E ele passou por um lugar onde era um pub. Um pub é um barzinho desses que tem música, tal, curtindo. E eu falei assim: cara, esse pub aqui parece aquelas igrejas que a gente via, né? Meio tipo medieval. Aí eu falei: pois era. Isso aqui era uma igreja evangélica. Eu falei: uau. E aqueles missionários, eles eram muito interessantes andar com eles, que eles tudo estavam ensinando alguma coisa. E a gente foi, e a gente entrou num templo hindu enorme. Eu falei: uau, mas isso aqui também tem cara de igreja evangélica. Não vai sendo aqueles templos hindu que a gente vê nos filmes. Falou: mas era uma igreja evangélica. Eu falei: caramba. Aí nós fomos para a Convenção Batista da Inglaterra. Tipo, sabe o que acontece na nossa cidade? Reúne todos os batistas de um monte de lugar, e vai todo mundo para aquela cidade e tal. Fica, cheio. Era uma igreja enorme. Gente, parecia o Teatro Municipal de São Paulo. Tinha uns negócios, eu falei: rapaz, que lá parece aqueles teatros que o cara senta ali e tal, para assistir a peça. Era um negócio muito bonito, muito bacana. E aí tinha bastante gente. Eu falei: ufa. Aí o missionário que estava do meu lado, esse já era um que andou com a gente há algum tempo, ele também tinha sobrenome de Clark, como o meu professor, e eu olhei e falei assim: mas aqui tá bom. Ele falou: bom, depende do ponto de vista que você vai ver a história. Eu falei: por quê? Ele falou: sabe por quê? Porque essa igreja desse tamanho tem 40 membros.
E quando morrerem, que é o que vai acontecer, porque eles não têm jovens, nem adolescentes, nem crianças. Criança só se o vovô levasse a netinha, a vovó levasse a netinha, o netinho. Então, eu estava falando, pois é, quando eles já estão repensando o que eles vão fazer com a propriedade. Porque numa igreja desse tamanho, só 40 membros, quem é que vai sustentar uma estrutura dessa? A convenção tinha que dar lá o seu jeito. Mas eu falava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E o que eles disseram? Se você via lá, tinha grandes pessoas que manjavam muito de teologia, bons pastores, bons missionários, eles tinham grana, eles tinham muito dinheiro para aplicar em missões, e eles faziam isso também. Talvez a Inglaterra naquele tempo fosse que, tipo Estados Unidos, que investia em missões. Mas eu falei assim, está meio parecido assim com Laodiceia, né? Amados irmãos, há um chamado ao arrependimento para a Primeira Batista? Cuidado em ser morno. Você não se importa tanto. Se importa, mas nem tanto. Você vê o culto. É legal, né? Lá é legal, tem uma estrutura mais ou menos bacaninha, né? Se tem uma igreja que vai, comparado com as outras, é uma igreja próspera. Nós temos bom ensino aqui, tá tudo, parece que está tudo bacaninha. Mas como está a nossa temperatura espiritual? Será que isso não está nos levando com o meu conhecimento, com o que eu já sei, eu sei como aplicar e tudo mais? Não está nos deixando um pouco autossuficientes? Quando eu li isso daqui, primeiro eu passei o diagnóstico por mim mesmo. E uma das coisas que eu orei foi dizer assim, Deus, não me deixe, como diz o meu discipulador amado, pastor Gilson, pôr minha vida cristã no piloto automático. Eu quero voltar a me apaixonar de novo, e a ter aquele fogo do primeiro amor. A minha relação contigo eu quero que seja mais fervorosa do que com a princesa Tânia Mara. É isso. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo aqui que há um perigo na indiferença e na autossuficiência. E que Ele está chamando ao arrependimento. Ele está chamando a nós buscarmos uma fé mais genuína e comprometida com Jesus Cristo. E como evitar essa mornidão? Nós precisamos vigiar, irmãos. E passar a cultivar uma comunhão mais íntima com Jesus. Porque aqui choque com isso. Jesus está batendo numa porta. E Ele está querendo o quê? Ele está querendo o quê? Ele está querendo entrar. Eu vou chegar aqui, esses dias eu até brinquei com alguém. Falei, rapaz, fiquei trancado para o lado de dentro. Ele falou assim, por quê, pastor? Ué, está escrito fechado. Ele, só quem é bobo que entende essa piada, gente. Aí, chega aqui, eu bato para sair, só se eu estiver trancado, precisar que alguém abra. Mas, se eu sair, eu preciso bater para entrar, porque eu estou para o lado de... Eu sei que falar, pastor, não precisava fazer tudo isso para explicar um negócio tão fácil desse. Mas é que eu quero enfatizar, minha gente, tem alguém que está do lado de fora da igreja, e está batendo
batendo na porta para querer entrar naquilo que devia ser dele. E Jesus está do lado de fora. Está batendo e falando assim: se alguém abrir a porta, eu entrarei, porque é isso que eu quero. Eu não preciso do dinheiro de vocês, eu não preciso da influência de vocês, eu não preciso dos seguidores no Instagram, eu não preciso da fama de vocês. O que Deus precisa de nós é a nossa comunhão com Ele. Porque tudo que você possa ter de maior riqueza aqui nessa terra, para Ele não vale nada. É um chute. O que você considera tão precioso como o ouro aqui, lá na cidade, na Nova Jerusalém, vai ser rua. E não é exatamente, talvez, porque a rua seja lá de ouro. O que ele está querendo dizer é que o que você valoriza aqui vai ser pisado no reino de Deus. Porque a maior riqueza que há no reino de Deus é a presença de Deus. Isso é o mais rico que a gente pode ter. A maior experiência que a gente pode ter na vida não é um encontro com uma celebridade deste mundo, mas é a gente ter comunhão com Jesus. E a igreja se despertar e dizer: eu estou apaixonado de novo. Jesus, o que a gente quer é o Senhor. O que a gente quer mais do que dinheiro é o Senhor. O que a gente quer mais do que conhecimento é o Senhor. O que a gente mais quer de uma viagem, sei lá para onde, é o Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós desejamos o Senhor. Nós queremos ser avivados pelo Senhor. Nós queremos ter mais encontros com o Senhor. Nós queremos conversar mais com o Senhor. Nós queremos saber o que o Senhor acha sobre cada coisa que a gente vai fazer. Não é dizer: ah, eu achei tão bonita aquela roupa, eu também quero usar. É você chegar no espelho, na frente do espelho, seja você homem ou mulher, e dizer assim: Jesus, essa roupa te honra, te dignifica, te glorifica. Uma coisa dessa, sim, ó, simples. Jesus, eu vou lá para aquela reunião, eu tenho umas ideias aqui, mas eu quero saber o que o Senhor quer que eu fale, como o Senhor quer que eu me comporte. Esses dias aí eu fui chamado para uma reunião de última hora, e era uma reunião super importante. Desde que eu saí de casa até eu chegar naquela porta, talvez até com medo, né? Eu disse assim: Jesus, conduza-me nessa reunião. Eu quero que tudo seja para a glória do teu nome. O que eu preciso não é da aprovação humana, nem do dinheiro humano. O que eu preciso é da tua aprovação e das tuas riquezas. Essa igreja não falava mais isso. Por isso que Jesus falou assim: eu estou do lado de fora. E vocês não perceberam que eu estou do lado de fora. Vocês não perceberam que vocês não têm mais comunhão comigo. Vocês expressam religião, mas é uma religião vazia. Vocês acham que estão ricos, mas são pobres. Vocês acham que são bem vestidos, mas vocês estão nus. Vocês acham que vocês são sábios, mas vocês são indoutos. São pobres, nus, cegos. E é assim que a gente fica sem Jesus. Fique em pé, meu irmão. Comunhão com Deus, quem te dá, não é você fazer parte de uma igreja da moda, que é a igreja avivada da moda. Eu vou para lá. O que Jesus quer de você é comunhão íntima, pessoal, particular. A expressão pública do culto é só o que você já está vivendo lá na sua vida pessoal e particular. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pense. Na maior advertência para mim de todas as cartas de Apocalipse é: porque não é quente e nem frio. Se você fosse frio, alguém te avisaria: olha a frieza que você está, e você imediatamente reconheceria. Se você fosse quente,
Todo mundo ia dizer para você, e você sabe, porque você sabe que é calor mais morno. Morno é indiferente. Olha o que a autossuficiência faz e fez com pessoas. E o chamado para nós hoje é: arrependa-se. Arrependa-se dessa autossuficiência, dessa mornidão. Arrependa-se. Arrependa-se e vem aqui ter comunhão comigo. É o convite de Jesus. Não vai dar para a gente fazer tudo aqui hoje, mas pode ser o princípio. Deus pode te sondar, porque Ele te conhece. E Ele pode fazer o processo. Ele pode fazer o processo do que vamos cantar agora na sua vida. Ele pode começar um processo de avivamento na sua comunhão com Ele. Porque Ele pode sondar o seu coração. Ele pode mostrar exatamente qual é o diagnóstico correto sobre você. E Ele pode te levar a viver de verdade. E a cumprir o propósito para o qual você foi chamado.